Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, ainda falando sobre o continente americano e mais especificamente, nas últimas aulas estamos falando sobre os Estados Unidos. Hoje falaremos sobre a presença mundial dos Estados Unidos, a influência desse país no planeta, a sua influência no que diz respeito aos aspectos militares, políticos, econômicos. Verificaremos de forma bastante sintetizada acerca desses elementos aqui na nossa videoaula de hoje. Que os Estados Unidos é uma potência econômica e militar, isso é fato, sabemos disso há muito tempo estudamos sobre isso. Quais os elementos fazem com que os Estados Unidos cheguem a esse patamar tão grandioso de influência? É importante salientar também que, em contrapartida a esse crescimento, a essa hegemonia toda dos Estados Unidos, infelizmente algumas nações veem a sua soberania de uma certa forma ameaçada. Haja vista que quanto mais os Estados Unidos atua militarmente falando, economicamente falando, politicamente falando, algumas nações têm ali algumas situações de soberania ameaçada, território, entre aspas, ocupado, base militar ali estabelecida, enfim. Então, os Estados Unidos, eles marcam presença em diversas partes do mundo, por meio do quê? Por meio das suas grandes empresas transnacionais, e isso é fato, as maiores empresas do mundo, boa parte delas são sediadas nos Estados Unidos, e essas empresas esparramam-se mundo afora como aquele gigantesco polvo e seus tentáculos, na perspectiva de aproveitar mão de obra barata, de aproveitar mercado consumidor e de potencializar os seus lucros, tá certo? Assim como também os Estados Unidos têm lá suas inúmeras bases militares e uma frota marítima em todos os oceanos, com o objetivo claro e explícito de defender os seus interesses econômicos, estratégicos e geopolíticos. Então, de fato, os Estados Unidos atuam territorialmente falando em todo o planeta, por que não dizer, né? E é uma forma dele manter-se nessa situação hegemônica, e isso já vem de muito tempo. A imagem ilustra, né, algumas fotografias do exército americano, que é o exército mais bem equipado do mundo. Os Estados Unidos gastam bilhões de dólares todos os anos com o seu exército, então é o exército mais forte, a maior frota, né, os porta-aviões do exército americano, assim como também a marinha, assim como também a aeronáutica, ou seja, as forças armadas de modo geral nos Estados Unidos são extremamente fortes, extremamente equipadas e tem um trabalho de inteligência muito grande, né? Isso é fato, isso é verificável em todas as ações que os Estados Unidos acaba desenvolvendo. E a foto que ilustra a Casa Branca, né? Que enfim é o cenário do poder político dos Estados Unidos, né? O símbolo máximo do poder político dos Estados Unidos, e que também acaba sendo um símbolo do poder político mundial, por que não dizer. Bom, a ação política. É importante salientar que os Estados Unidos ele intervém de forma bastante contundente em algumas instituições internacionais, em alguns organismos internacionais, entre eles a ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, criada lá no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, nós já estudamos sobre isso, né? Ela fora criada com o objetivo claro e específico de estabelecimento da paz, de fazer com que os países pudessem minimizar o máximo possível os conflitos, de tentar garantir a equidade, né, no máximo que se pudesse, no que diz respeito às questões econômicas, à distribuição da renda. Enfim, a ONU no papel, a ONU na teoria é um organismo importantíssimo, porque seria ali uma junção, hoje ela é constituída de mais de 190 países, essa junção dessas nações todas para pensarem conjuntamente medidas para reduzir os conflitos, minimizar a pobreza, enfim, equalizar muitas coisas no planeta. Mas o fato é que algumas nações acabam tendo, por serem mais hegemônicas, por serem mais ricas e desenvolvidas, por terem um exército, enfim, bem mais proeminente, essas nações acabam tendo um poder decisório muito maior. É claro e evidente que de todas essas nações, os Estados Unidos acabam sendo a que mais talvez fala na ONU, a que mais decide e que infelizmente é a que mais desobedece às tratativas da Organização das Nações Unidas, né? Por diversas situações, diversos foram os exemplos ao longo da história em que os Estados Unidos, desde a criação da ONU, infelizmente infringiu algumas das determinações daquela organização. Os Estados Unidos também é um dos criadores e também o principal, digamos assim, mentor
da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, criada lá no contexto da Guerra Fria, né, quando os Estados Unidos rivalizavam com a extinta União Soviética, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética do outro lado socialista, aquela coisa toda que nós já conhecemos nas aulas de história, né? Aquela situação, por exemplo, da corrida aeroespacial, enfim. Então, naquele contexto, os Estados Unidos tinham a OTAN, essa organização, digamos assim, militar, que reúne os países todos, boa parte, é bem verdade, do Atlântico Norte, aqui no continente americano, Estados Unidos e Canadá, uma porção de países do continente europeu, né? Aí, do outro lado, tínhamos o Pacto de Varsóvia, que era uma situação semelhante. Porém, o Pacto de Varsóvia sucumbe junto com a União Soviética e a OTAN se mantém até hoje. E é a OTAN que, de uma certa forma, é responsável por algumas tratativas militares, por algumas resoluções do que diz respeito a atuações, né? Enfim, dos exércitos desses países que o compõem. Mas é fato, mais uma vez, que quem dita as cartas por lá é mesmo os Estados Unidos, porque como é uma organização militar, por assim dizer, vai mandar quem tem o exército mais forte, e isso quem faz é os Estados Unidos. Nessa denominada nova ordem mundial, que é o cenário geopolítico que se estabeleceu após o fim da Guerra Fria, após a desintegração da União Soviética, etc., se os Estados Unidos já tinham uma certa proeminência, maior ainda será o seu poderio, se tornou ainda mais intenso após, enfim, o cenário da Guerra Fria. Então, a partir da última década do século passado, cada vez mais os Estados Unidos mostram esse poderio econômico, militar, político, e aí faz com que algumas ações sejam comuns por parte dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos passam a atuar livremente em questões de conflitos locais e mundiais. Na verdade, isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a gente viu vários conflitos ao longo da segunda metade do século passado em que os Estados Unidos se envolveram, guerras de natureza local, algumas um pouco mais intensas. Vamos aqui lembrar, por exemplo, da Guerra do Vietnã, vamos aqui lembrar, por exemplo, da Guerra do Golfo e outras tantas, né, que ao longo desse período ali da segunda metade do século passado houve atuação estadunidense direta ou indiretamente, e mais recentemente, né, os Estados Unidos passam também a intervir nesses conflitos locais, as ocupações do exército americano se tornaram mais comuns, e aí tivemos a partir do começo da década do ano 2000, com aquela tragédia no atentado de 11 de setembro, né, no World Trade Center. A partir dali, os Estados Unidos passam, o exército americano passa a criar um discurso, né, do combate ao terrorismo, e por conta disso passa a ser também livre as suas invasões. Aí a ONU diz não, os Estados Unidos não se importa com o que a ONU diz, e aí dessa forma nós assistimos, por exemplo, a ocupação do Afeganistão, a derrubada do poder dos iraquianos e, consequentemente, toda aquela ocupação. Enfim, tivemos todo esse processo. É importante salientar que os Estados Unidos ele é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, né, que é um dos mais importantes órgãos daquela organização. O Conselho de Segurança da ONU ela é composta por 5 países membros e 10 rotativos. Os 5 países membros eles têm poder de veto e voto, ou seja, esses 5 países membros é que determinam tudo e mais um pouco acerca dos conflitos internacionais. Pela lógica, deveriam tentar apaziguar. Pela lógica, deveriam tentar evitar o máximo que pudessem toda e qualquer situação de conflito. Mas não é o que acontece. Até porque entre os 5 países membros permanentes dessa organização da ONU, Conselho de Segurança da ONU, um deles é os Estados Unidos, que ama um conflito, até porque ele quer colocar o seu exército, até porque também a indústria bélica nos Estados Unidos é fortíssima. São várias as intenções, são vários os interesses daquele país no que diz respeito aos conflitos internacionais. Os outros, porque são 15 membros do Conselho de Segurança, né? Os outros 10 são membros rotativos, que ficam a cada 2 anos. Inclusive o Brasil já participou do Conselho de Segurança algumas vezes. Só que os membros rotativos eles só têm poder de voto, não têm poder de veto. Você lembra aquela brincadeira do café com leite? Que você, aquele menino é café com leite, então ele não vai interferir em nada. Assim é também no que diz respeito à estrutura do Conselho de Segurança da ONU, sendo que esses 5 países
membros permanentes que têm poder de veto e voto, entre eles Estados Unidos, Rússia, França, China, enfim, nós temos ali alguns países que são, entre aspas, mais importantes, que ditam as cartas no Conselho de Segurança da ONU. Entre eles, os Estados Unidos, talvez, certamente, tenham um poder de falar até mais alto, e por isso também ele acaba ganhando ainda mais essa capacidade de influenciar militarmente em várias situações de conflitos internacionais e de atuar interna ou internamente, né, no que diz respeito aos conflitos. É importante também salientar que tem aquela situação dos países serem ou não aliados ao seu ponto de vista. Se o país ele tem um certo alinhamento com os Estados Unidos, esse país vai obter o que com os Estados Unidos? Toda aquela situação de apoio, toda aquela situação de preparação do seu exército, de repente até um certo financiamento no que diz respeito à defesa daquele país aliado, né? Mas se não é aliado, a situação é justamente oposta. Nós vamos ver aí, por exemplo, situações de ocupações militares, situações de um verdadeiro assassinato da soberania local, como aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, que desde então, até então não tinha nenhum tipo de alinhamento com os Estados Unidos, assim aconteceu com o Iraque, nós já citamos aqui, mas nas ditaduras aqui do continente americano houve um alinhamento, então, portanto, houve um financiamento dos Estados Unidos aos governos militares locais, como foi o caso aqui do Brasil, da Argentina e de outras situações que assistimos aqui no continente americano. Então, dentro dos interesses dos Estados Unidos, haverá sempre uma situação de alinhamento ou uma situação de combate. Isso vai depender muito dos interesses, certamente, que os Estados Unidos sempre prezou por isso. E, no final das contas, acaba sempre se dando bem nessa sua estratégia. O mapa mostra os principais efetivos militares dos Estados Unidos mundo afora. Reparem, e aí as esferas mostram a presença desses efetivos militares, a presença bem significativa aqui na Europa Ocidental, né? É muito em função do seu alinhamento antigo, né? Com o Reino Unido, por exemplo, e com outras nações europeias, né? Então temos aqui uma presença marcante dos efetivos militares dos Estados Unidos no continente europeu, no Japão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Isso é marcante e é também resultante da derrota japonesa, enfim, naquele conflito, mas também presença em menor escala no continente americano, aqui na América Latina, muito mais presente na região caribenha, né, na América Central e Caribe, mas também em alguns países da América do Sul, inclusive no Brasil, tá certo? Então percebam que eles têm esses efetivos espalhados mundo afora, é uma maneira deles manterem os olhos no planeta, quase que simultaneamente. Então, por isso que numa situação de conflito, quando se pensa, os Estados Unidos já estão lá, de repente, para tentar intervir e tirar proveito da situação com os seus efetivos militares. Agora, com relação às questões econômicas, é uma potência econômica, o maior PIB do mundo desde muito tempo, né? Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos emergiram como grande potência durante o pós-guerra e suas influências no cenário mundial perduram até hoje. O país mantém-se como a maior economia do mundo. Em 2018, o PIB nacional desse país ultrapassou os incríveis 18 trilhões de dólares, o que representava 24,5% do PIB do mundo. O único país deter quase 1/3 de todo o PIB do planeta, né? É algo bastante incrível. Então, por isso mesmo, por todo esse potencial econômico, que os Estados Unidos se mantém hegemônico, e o que é mais incrível, o que é mais intrigante, é que esse poderio tende a ser cada vez mais crescente. Claro, nós assistimos o crescimento econômico da China a passos largos, é verdade, e a China é um outro gigante que está aí se movimentando, mas há muito tempo os Estados Unidos vêm nesse viés de alta ali, com toda essa hegemonia econômica e com esse PIB assustador. Então, em 2018, o PIB dos Estados Unidos ultrapassou a casa dos 18 trilhões de dólares. É parte integrante dos 8 países mais industrializados do mundo. Então, os Estados Unidos faz parte do chamado G8, os 8 países mais industrializados do mundo.
Além disso, eles adotam diversas estratégias para manter o seu elevado grau de influência. Não é à toa. Os Estados Unidos, de repente, não é a maior economia do mundo por um lapso de sorte ou por alguma situação parecida. Na verdade, é tudo muito minuciosamente pensado. Algumas estratégias são elencadas por aquele país. Por exemplo, o estabelecimento de diversos acordos bilaterais. Então, você fazer acordos bilaterais é importante porque ali você acaba conseguindo uma situação bem confortável no que diz respeito às importações, às exportações. Então, esses acordos bilaterais vêm através, por exemplo, de alguns blocos regionais, alguns blocos econômicos, como o NAFTA, né, que é o Acordo Comercial da América do Norte, feito com o Canadá e com o México, a APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, pensando no mercado asiático, né, e as rotas comerciais pelo Oceano Pacífico. Então, esses acordos bilaterais eles também são estrategicamente pensados e estabelecidos. A implantação de empresas transnacionais estadunidenses em diversas partes do mundo, e aí nós já falávamos sobre isso agora há pouco, né, as maiores empresas do planeta, boa parte delas são sediadas nos Estados Unidos. O número que é incrível, das 200 maiores empresas do mundo, 63 delas são estadunidenses, né? Investimento em desenvolvimento do setor industrial e a criação de tecnologias de ponta, com o objetivo de manter sua liderança mundial nesse campo, né? E a gente sabe do crescimento nesse sentido dos Estados Unidos, o Vale do Silício responde muito por isso. Então, as maiores empresas de tecnologia da informação, por exemplo, são sediadas por lá e acaba que quanto mais se desenvolve tecnologia, quanto mais se desenvolve essa questão da ciência voltada para a tecnologia e enfim, toda essa situação das telecomunicações, por exemplo, os Estados Unidos está sempre ali na dianteira do processo. Então, quanto mais se investe nisso, mais se engloba poder e estratégia no que diz respeito à hegemonia econômica, a difusão de valores e hábitos e costumes. Isso se dá muito, por exemplo, através de hábitos do cotidiano, né? Na alimentação, no entretenimento, na cultura de modo geral, né? Então a gente vê a presença estadunidense muito marcante no cinema, e aí a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, a indústria cinematográfica hollywoodiana, enfim, assustadora no que diz respeito ao seu poderio de alcance. Então as produções cinematográficas por lá são consumidas no mundo inteiro, mas também o hábito de vida, mas também os hábitos de consumo, melhor dizendo, né? Enfim, tudo isso faz com que cada vez mais nos Estados Unidos se torne também uma marca e seja consumida mundo afora. O investimento no setor de defesa, né? E aqui nós falamos mais uma vez sobre, por exemplo, a Agência Central de Inteligência, né, a CIA, que acaba sendo a mais bem equipada e, de fato, a mais inteligente, por assim dizer, do mundo. Então, os investimentos são muito grandes. Vocês viram esse PIB de 18 trilhões? Os Estados Unidos gastam quase 4% desse PIB, que já é gigante. Então, 4% de 18 trilhões é muita grana a ser investido no setor de inteligência e de defesa nacional. Ou seja, são vários os pontos em que os Estados Unidos levam muito a sério para se manter nesse patamar hegemônico que conhecemos. Isso aqui é para ilustrar o que nós tínhamos dito recentemente, ali atrás, sobre a questão do modo de vida, dos hábitos de consumo, né? Então, nos Estados Unidos, o cinema não é apenas uma expressão cultural, é uma indústria de entretenimento que é uma indústria, inclusive, bilionária, que está presente na maioria dos países do mundo. Aqui, por exemplo, a gente vê um Minion, né? Que é uma animação americana que o mundo conhece. Isso aqui é um cartaz, talvez, divulgando alguma coisa do cinema estadunidense no metrô de Pequim, para vocês terem noção, né? E aí pode ser em qualquer outra parte do planeta, a indústria cinematográfica estadunidense estará presente e certamente, seguramente será consumida. Essa tabela mostra as 200 maiores empresas por países de origem, né? Percebam que entre as 200 maiores, aqui faltou só algumas poucas, o slide acabou cortando, mas as maiores são dos Estados Unidos. Vamos pensar nas 200 maiores empresas do mundo. 63 são estadunidenses, 41 chinesas, 20 japonesa, 15 alemã, 14 da França, e aí sucessivamente. O Brasil tem a presença em 5 das maiores empresas do mundo, 5 são brasileiras. Aí vamos pensar no setor petrolífero, né? Vamos pensar também no setor de proteína animal, que o Brasil tem muito know-how nisso aí, mas o fato é que os Estados Unidos, enfim, tem 63 das 200 maiores empresas do mundo. Esse outro slide vai falar quais são principalmente as maiores, aqui falar das 20 maiores empresas
e os seus respectivos faturamento e a sua origem. As 20 maiores, nós vamos ter aqui a Walmart, né, que é a maior multinacional do planeta estadunidense, um faturamento de superior a 400 bilhões em um ano. Claro que isso aqui são dados de 2009, antiquíssimos. Talvez haja até uma variação nesse ranking, mas seguramente a Walmart ainda se mantém como a maior empresa do planeta. Eu vou destacar aqui a origem de algumas delas, né? E depois vamos ter a ExxonMobil, também estadunidense, aí vamos ter novamente lá a Chevron, estadunidense, a General Electric, estadunidense, o Banco Americano, também estadunidense, enfim, a Philips, e assim, Conoco Philips, né? Na verdade um holding, uma junção aqui. Ou seja, repare a presença de muitas dessas maiores empresas do mundo, boa parte delas estadunidenses. A relação dos Estados Unidos com a China. Como é que é a relação desses dois gigantes, né? Os Estados Unidos hoje se vê ameaçado, se é que é uma ameaça, mas se ele olhar no retrovisor do crescimento econômico mundial, ele vai ver a China, e mesmo assim um pouquinho distante, mas que vem crescendo a passos largos. Claro que depois dessa situação de pandemia, de crise econômica, algumas coisas irão mudar, mas nada vai ser tão drástico a ponto de alterar essa situação de crescimento econômico da China e também de manutenção da hegemonia americana. Então, a partir dos anos 80, com o início do processo de abertura comercial chinesa, as relações entre os Estados Unidos e a China intensificaram-se. Interessadas na mão de obra barata e nas taxas mais baixas cobradas pelo governo chinês, as empresas estadunidenses me inspiro na hora inadequada. As empresas estadunidenses levaram suas fábricas para a China com o objetivo de aumentar a produtividade e os lucros. A China passou por um processo de reabertura econômica pelas tantas dos anos 80. Então houve um relaxamento em toda aquela rigorosidade imposta pelo Partido Comunista Chinês. Então aos poucos, né, a China foi ganhando uma abertura econômica com as zonas econômicas especiais, as chamadas EEs, enfim. E quem é que esteve lá para investir nessa abertura econômica da China? Os Estados Unidos, né? Entre outros. Então os Estados Unidos passou a marcar território, passou a intensificar a sua presença naquele país asiático, aproveitando-se da mão de obra barata, aproveitando-se também, enfim, de alguns incentivos fiscais. Então os Estados Unidos passou também a atuar fortemente na economia chinesa, no seu processo de abertura, a partir das EEs, né, das Zonas Econômicas Especiais. Em contrapartida, claro, os Estados Unidos querem aumentar a sua produtividade e os lucros. Em contrapartida, os chineses, claro, queriam o quê? Exigia que as empresas estadunidenses transferissem tecnologia, o que é, do ponto de vista da barganha, interessante, né? Então, tanto as empresas estatais quanto as empresas de capital privado queriam dos Estados Unidos essa transferência de tecnologia, de modo que eles também pudessem aos poucos irem se aprimorando. Tanto é que hoje também a China é um país assim, que se destaca pela tecnologia agregada em seus produtos, por uma série de elementos. Com o tempo, as relações entre Estados Unidos e China foram se intensificando e atualmente ambos são respectivamente os principais parceiros comerciais. São dois gigantescos entre si, são muito importantes um para o outro, são parceiros comerciais assim, de natureza gigantesca, né? As relações de importação e exportação dos Estados Unidos e China assim, extraordinariamente grande. Cerca de 22% das importações estadunidenses foram de produtos chineses. Né? Então há uma relação econômica entre os Estados Unidos e China muito grande. Assim como também há uma guerra hoje em dia comercial já intensificando-se, uma vez que os Estados Unidos também são os maiores exportadores de muita coisa para o mundo e os chineses também são os maiores exportadores de muita coisa para o mundo. E aí passa-se a haver aquele duelo, né, da presença econômica desses países no mundo afora. Há quem já chame isso de nova Guerra Fria comercial. Claro que é um exagero falar assim, mas já existe ali um certo duelo no que diz respeito à presença de ambos os países no mundo afora com relação ao seu comércio, ao seu mercado, às questões econômicas. Na foto a gente tem aqui a ilustração de uma indústria de processamento de frutas, né, que é uma das principais, um item muito importante nessa relação comercial entre Estados Unidos e China, né? Então, uma foto de 2016, trabalhadores em uma fábrica de processamento de frutas numa cidade chinesa, no ano de 2016, frutas essas a serem exportadas para os Estados Unidos. Estados Unidos e China, importações e exportações no ano de 2016, né? Aqui nós temos claro e evidente que os chineses importaram, na verdade os Estados Unidos
importaram 385 bilhões de dólares dos chineses e os Estados Unidos exportaram 115 bilhões de dólares para a China. Então perceba que nessa relação, nessa troca comercial, os estadunidenses muito mais compraram do que venderam para os chineses, tá certo? Mas a gente sabe que os chineses vendem de tudo para o mundo inteiro, desde eletroeletrônico até, nós vimos aqui, alimento, por exemplo, né? Então, essa é basicamente o ciclo, a relação comercial entre Estados Unidos e China, com uma prevalência maior nas importações estadunidenses vindas do país chinês do que das suas exportações para aquele país asiático. A relação dos Estados Unidos com a América Latina. Infelizmente, em alguns momentos, muitos presidentes estadunidenses chegaram a considerar a América Latina como quintal, como a extensão do seu território. E a gente percebe muito isso em algumas situações de extrema dependência de alguns países da América Central, Caribe, América do Sul para com os Estados Unidos, a relação ali com o México, a relação inclusive de exploração com a população daquele país vizinho aos Estados Unidos. Enfim, como é que se dá essa relação? Desde antes do período da Guerra Fria, a América Latina se inseria em um dos principais campos de influência geopolítica dos Estados Unidos. Diversas economias do continente estabeleceram acordos bilaterais ou regionais com o país, que geraram muitas vezes uma relação de dependência econômica. Atualmente, por exemplo, 81% das exportações mexicanas são para os Estados Unidos. Se isso não é dependência, o que é? Né? Então o México depende exclusivamente, quase que exclusivamente, dos Estados Unidos para que eles tenham algo né, para que vender as suas exportações. Né? Então, assim como no México é gritante a relação ali de dependência nas suas exportações, mas também isso se repete em vários países da América Central e América do Sul. Além também de haver ali uma presença militar, além de haver ali também uma interferência e até um assalto à soberania, por assim dizer, ainda que indiretamente, em muitas situações dos países latino-americanos. Estados Unidos, México e Canadá fazem parte do NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio criado no ano de 1994. Né? Diferente dos outros blocos regionais, o NAFTA não incorpora a livre circulação de pessoas. Olha só, é a livre circulação econômica. O Mercosul, que é um bloco econômico também criado aqui no Cone Sul, com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, por exemplo, tem entre os elementos desse bloco a livre circulação de mercadorias, né, e de capitais, bem como também a livre circulação de pessoas. Não é o que acontece com o NAFTA, porque nós sabemos que a política migratória dos Estados Unidos é muito fechada. Pensemos se os Estados Unidos mantivessem também a livre circulação de pessoas. Para tanto, ele faz um muro gigantesco na fronteira com o México. Donald Trump era ali promessa de campanha dele terminar de fechar a fronteira. Que bom que isso não aconteceu. Ele construiu um pouco mais de 400 quilômetros depois da sua posse. Hoje o muro tem quase 1.200 quilômetros de extensão, separando os dois países. Né? E se a determinação do bloco fosse a livre circulação de pessoas, naturalmente haveria um fluxo muito grande de mexicanos entrando nos Estados Unidos e muito provavelmente alguns estadunidenses não teriam tanto interesse em atuar no México se não for para explorar economicamente aquele país, mas de forma estratégica e dentro da sua política de defesa migratória, os Estados Unidos não determinou a livre circulação de pessoas dentro do NAFTA, e sim apenas um livre comércio entre as três nações. Dá para perceber que é o primo pobre do bloco que tem Estados Unidos, México e Canadá. Né? Então, por aí nós percebemos o tom, digamos assim, contraditório das relações bilaterais ali construídas dos Estados Unidos entre alguns países aqui do continente da América Latina, melhor dizendo. Aqui funcionários de uma linha de produção de uma fábrica de sapatos na cidade de León, no México, né? Então as chamadas maquiladoras, que são aquelas empresas instaladas no território mexicano, mas de capital estadunidense, ou seja, são empresas que remeterão os lucros para os Estados Unidos, mas que vêm para cá para o território mexicano para aproveitar a mão de obra barata, e por esse viés é possível, então os Estados Unidos têm interesse, mas quando é para os mexicanos entrarem e de repente conseguirem trabalho no seu território, isso é impossibilitado, e dessa forma se explora a mão de obra barata, dessa forma se explora o mercado consumidor. Então são estratégias, né, daquele país para se manter nesse patamar. E por fim, Estados Unidos e Brasil, as relações entre esses dois países. Desde muito tempo foi de muita subserviência. Né? Infelizmente o nosso país
assim como vários, ou se não todos os países latino-americanos, têm essa relação de subserviência aos Estados Unidos, e agora mais ainda. Depende muito do ponto de vista de quem gere o país. E nós estamos num momento em que o presidente brasileiro deixa claro o seu alinhamento e a sua idolatria, não somente ao atual presidente também dos Estados Unidos, mas também ao próprio Estados Unidos, ao estilo de vida americano, né? A essa questão do militarismo, a essa questão toda até da ausência do respeito nos aspectos democráticos, que é comum entre os dois pontos de vista, do presidente brasileiro e do presidente estadunidense. Então, as relações foi sempre de subserviência, infelizmente. As relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos se iniciaram no século XIX, e durante muitas décadas os Estados Unidos foram o principal parceiro econômico do nosso país. Hoje não mais, é um dos, mas não é o principal. Atualmente, diversos acordos entre esses países existem para facilitar as trocas de mercadorias e investimentos entre eles. É fato que hoje o Brasil tem nos chineses a principal parceria comercial no que diz respeito a importações e exportações, mas os Estados Unidos é um outro importantíssimo parceiro econômico e comercial, né? Claro, é evidente que sempre aquela velha máxima das trocas completamente distantes, enquanto eles produzem muita coisa de valor agregado, a base de nossas exportações é de produtos primários, então aquela relação da balança comercial infelizmente bem contraditória, né? bem desigual. Apesar do aumento da participação da China na atual conjuntura econômica brasileira, os Estados Unidos ainda possuem uma posição de destaque no destino das exportações do Brasil, tanto de produtos primários como ferro, aço, combustível, café e madeira, que são os produtos primários que nós exportamos para lá, como de manufaturados, porém manufaturados sem muito valor agregado. O destaque aqui são apenas para os aviões, que o Brasil, com todo o orgulho, com todo o ufanismo, diz produzir. Produzimos, né? A Embraer, a empresa brasileira que produz aeronaves, que esteve em vias de se fundir com a Boeing, que é a gigante do setor nos Estados Unidos. Se isso viesse a